Depois de um evento incrível aqui em Paris, o evento Destravado do Milhão, eu tô aqui com elas, as milionárias que fizeram esse evento incrível. Elas são fundadoras da Escola do Milhão e você vai saber tudo hoje sobre essa escola. Porque eu tô muito curiosa. Afinal de contas, ontem nós tivemos esse evento aqui em Paris incrível e eu tô muito curiosa para saber como começou tudo isso. Se apresentem, sejam muito bem-vindas à cidade de Paris, né? Afinal de contas, tem coisa melhor do que estar aqui nesse cenário maravilhoso comemorando o sucesso do evento? Verdade, Moara. É muito bom mesmo. Isso aqui é lindo, dá uma inspiração maravilhosa só de olhar para essa torre, esse sol ainda beijando as minhas costas. Tô me sentindo a diva. Mas assim, o evento ontem foi um sucesso. Foi muito, muito bom. É muito gostoso estar aqui e ter feito esse evento aqui em Paris. Mas para começar, eu me chamo Marisa Maracás, sou uma das fundadoras, como você acabou de falar, da escola, né? E aí a gente vai explicar um pouquinho mais o que é a escola, o que é o Destravar, o que é a chave. Daqui a pouco a gente chega lá, mas sou uma das fundadoras junto com a Fátima. E eu moro na Itália já há 15 anos, eu trabalho como enfermeira, sou escritora, investidora e exatamente. Mas a coisa mais importante que eu digo para todo mundo, eu sou a filha amada do Deus vivo. Sem Ele, eu não funciono. Então, para mim, o que é importante, você pode me perguntar, tudo aquilo que eu faço são funções, mas o que eu sou realmente é filha de um Deus vivo que vive comigo, por isso que eu consigo, graças a Deus, fazer tudo aquilo. E é com Ele que, graças a Deus, nós fazemos tudo. E é uma das coisas que me conectou com essa jovem moça aqui. Falando em Deus, olha esse clima, né? Esse dia maravilhoso, de abençoado que nós estamos aqui, né, Fátima? É realmente uma bênção. Eu falei que é um presente que nós ganhamos, né, por o trabalho que a gente fez ontem. É uma recompensa. Eu sou a Fátima Diniz, cofundadora da Escola do Milhão. E está aqui hoje comemorando em alto estilo, né? Nós tomamos inclusive um café da manhã com vista para a torre, para lembrar que nós somos merecedoras. Exatamente. A escola, ela nasceu com esse intuito, né, de mostrar para as pessoas que independente da fase que você está, isso é só uma fase. Você tem a possibilidade de escavar as riquezas que já tem dentro de você e fazer você trazer isso para o mundo físico, materializar quanto dinheiro você quiser. O dinheiro é a consequência inevitável da pessoa que você se torna. E é muito engraçado falar sobre isso, porque o autoconhecimento, ele é a base de tudo, não é isso? Para justamente como tu falaste, dinheiro, ele é consequência de você se conhecer, de você prosperar, ser milionário. Afinal de contas, não estamos falando só de dinheiro, né? E é isso que vocês ensinam na Escola do Milhão. Conta pra gente. Você já entendeu a base. Já entendeu a base, né? E uma das coisas que a gente faz questão, quando eu faço a primeira entrada do aluno, eu faço uma análise corporal para entender o perfil, para entender como essa pessoa funciona. E dentro dessa análise, eu posso observar se essa pessoa tem ambição ou não. Sim. Muitas vezes a gente fala, eu não sou ambiciosa, eu não sou gananciosa, mas tem uma grande diferença. Ser ambicioso é poder, sabe, aquela... digamos que o carburante para que você consiga, combustível. Né, o combustível, o combustível, já tô lá. É o combustível que você precisa para você conseguir se ver em um patamar diferente, em um nível diferente. Senão você vai continuar naquilo que você está. Por quê? Porque a minha ambição não me faz me ver em Paris. Por exemplo, vou te dar um exemplo simples. A gente tem uma das alunas que a gente trouxe, que ela queria muito, muito o sonho dela. Mas, quando ela chegou aqui, a primeira coisa que ela fez foi começar a chorar. Porque ela não tinha essa informação. Hoje ela tem. Então, assim,
essa ambição, como diz ela, vir para cá foi leve, por quê? Porque ela começou a sonhar em viajar com a gente, em fazer tudo isso, e quando ela realizou, daqui para frente agora vai ser fácil para ela. Você entende? É simples, Moara, porque se a gente for pensar no dia de hoje, morar na Itália, morar na Suíça, pegar um trem, um avião que seja, estar aqui, qualquer um pode fazer, né? Mais simples. É uma questão dos circuitos neurais que você já tem, os caminhos, né, as ilhas. Quando você constrói uma estrada, isso nós estamos falando de neurociência, neuroplasticidade. Por que a pessoa não sai da onde ela está para comprar uma casa própria? Porque ela nunca viu alguém fazendo perto dela, ou talvez perto dela, alguém que fez se deu muito mal. E aí ela criou uma barreira nesse lugar, aonde ela já não tem mais esse caminho que leva ela da onde ela está para a construção desse sonho, desse objetivo. Aí esses sonhos começam a morrer, esse caminho começa a ficar apagado e a pessoa simplesmente deixa de ter essa ambição, que é o que a Marisa faz, que é despertar de novo a pessoa, essa criança que faz. A criança, ela sabe sonhar, o adulto não sabe sonhar. O adulto, ele já vem com as objeções, com o quanto vai ser difícil, mas quanto tempo vai levar e quanto vai custar, e isso vai criando travas e barreiras novamente, impedindo você de ter pelo menos aquele sonho. Primeiro lugar, tenha clareza, qual é o sonho, o que você realmente quer ter para a tua vida. É uma casa? Que jeito que é essa casa? Em que cidade que é? Qual é o tamanho? Qual é a cor? Quando a pessoa começa a sonhar, você fala, ok, e o que te impede de chegar? Porque eu não tenho dinheiro. E quanto te falta de dinheiro para dar pelo menos o passo inicial? E é você ir construindo um passo a passo. Eu não consigo chegar em Lausanne, que é onde eu moro, se eu não começar a rodar quilômetro por quilômetro. Claro. Então eu preciso ir o primeiro quilômetro, depois o segundo e depois o terceiro, e aos poucos você chega aonde você quer. E aí o que nós construímos é exatamente esse passo. A Marisa vem, faz a análise. Nessa análise ela identifica se a pessoa ela tem uma baixa ambição. A pessoa que tem a baixa ambição, se ela não estimular a ambição dela, ela nunca vai sair do passo que ela está, tá? Porque ela não tem sonhos. E eu acho interessante vocês falarem isso, porque a gente também fala de ciclos de pessoas que estão ao nosso redor. Porque isso faz toda a diferença. 100%. Né? Vocês dão essa motivação para essa pessoa, quando tem várias pessoas que chegam negativamente, já dizendo, não investe nisso que não vai dar certo. Então, o ciclo de pessoas que a gente convive é muito bom. E outra coisa que eu acho que é interessante também, que vocês estavam falando, que tem duas coisas muito diferentes, da ganância e da ambição, e as pessoas confundem isso, né? Porque ser ambiciosa é bom. É muito bom. E é muito diferente de ser gananciosa. É necessário ser ambicioso para você conquistar os teus objetivos. Porém, o que trava o ser humano, como você falou, é a confusão dele acreditar que ambição e ganância são as mesmas coisas. Ganância é onde você passa por cima de tudo e de todos para poder ter aquilo. E a ambição é aonde nasce o meu sonho, a minha alma está gritando para sair daquela prisão e viver a liberdade do governo. Você entende? Aí é coisa diferente. Quando eu entendo e tenho clareza sobre ambição, é deixar a minha alma ser livre, e ganância é aprisionar pessoas dentro do meu projeto, ou dentro daquilo que eu quero, manipulando, fazendo, passando por cima das pessoas, roubando, matando. E aí isso é algo que tem que ficar claro. É ambição ou é ganância? Quando é ambição, realmente você tem que tratar, você tem que buscar entender as feridas que estão te permitindo agir da forma que você age, e quando você tem uma baixa ambição, você tem simplesmente que trabalhar isso com uma ferramenta que a Marisa é muito boa para fazer isso. Então, entrou na escola do milhão, você identifica, e aí vocês conseguem fazer essa base, dar essa base para a pessoa justamente se... Exatamente isso, porque quando você escolhe entrar na escola, a primeira coisa que a gente faz é essa análise. Eu faço essa análise corporal, sendo uma analista corporal, eu faço essa análise. Para quê? Para identificar exatamente o perfil daquela pessoa, como ela funciona. Porque pode ser Moara, o que acontece? A pessoa tem um perfil racional e eu tô levando ela
para um caminho emocional. Entendi. A gente não vai bater, você entende? Quando eu faço essa avaliação que a gente conhece o perfil e eu falo para essa pessoa como ela funciona e onde ela está travada, onde ela travou, porque todo ser humano tem uma forma de se conhecer. E se hoje ela não conseguiu chegar onde ela tanto gostaria de realizar o sonho, porque em algum lugar ela travou. Entendi. E aí vai a pergunta, por que ela travou? Onde ela travou? Então, ali, fazendo a análise, eu consigo identificar exatamente ambição, se essa pessoa tem dependência emocional, ela travou muitas vezes por causa de um relacionamento, traumas, a criança dela, porque existem as 5 feridas emocionais da primeira infância. Eu faço essa análise me baseando exatamente nisso. Entendi. Então, eu identifico as feridas. Existem feridas que a pessoa tem ambição baixa. Se você conversar com uma pessoa muito emotiva e você falar assim para ela, hoje nós vamos tomar café lá no 11º andar da torre. Não. Não, isso não, hoje não. Eu vou ver, porque ela foge. É verdade. Ela não tem essa ambição, você entende? Ela não tem ambição nata. Só que a ambição, ela pode ser construída. Sim. E é o que a gente faz. Ali, eu dou tarefa para as pessoas começarem a construir uma ambição. Porque se ela está na escola do milhão, como que ela vai chegar a um milhão? A primeira pergunta que eu faço quando a gente começa a fazer a análise. Como você se vê quando você ganhar o seu 1 milhão? É um silêncio. As pessoas não têm nem sequer clareza. Ou seja, eu falo que eu quero 1 milhão, mas eu tô falando da boca para fora. Sim. No meu mais profundo, eu nunca parei para saber por que eu quero 1 milhão. Eu só ouço as pessoas falando que ter 1 milhão é muito bom. Entendi. Ou ter 1 milhão vai fazer você estar em devidos lugares, conquistar algumas coisas, mas você não parou para falar assim, com 1 milhão eu vou comprar uma casa, eu vou fazer algumas viagens, ou eu vou montar uma empresa, ou eu vou fazer esse 1 milhão multiplicar. Né? E aí, a pessoa, quando a Marisa chega com essa primeira pergunta, o que você vai fazer com o seu primeiro 1 milhão? Aí faz aquele cri, cri, cri. Ninguém sabe. E tem muita gente que vai à confusão, viu? Tem muita gente que aí... vou dar pra fulano, vou dar pra cicano, vai dividindo 1 milhão. Vai dividindo 1 milhão. Aí você entende por que essa pessoa ainda não tem 1 milhão. E eu acredito também, convivendo na área de eventos, eu não sei se isso acontece muito na Suíça e na Itália, a questão do poder do merecimento que a gente estava falando também. Nossa, isso aí tem tudo a ver. Quando a gente faz eventos grandes aqui, a gente vê que tem pessoas que não vão nesses eventos porque, eu vou me sentir menor. Sim. Aí eu não tenho roupa para ir. Sim. Aí eu não sei como conversar. Eu não sei se eu pertenço àquele lugar. Entendeu? Sim. Então eu sinto uma dificuldade aqui na França, né? Porque eu faço evento na França, já fiz em Portugal, em Londres, mas eu não sei como é na Suíça e na Itália. A dificuldade das pessoas chegarem e ter um merecimento. Eu trago um cliente aqui nesse restaurante, na frente da Torre Eiffel, para mim é muito comum. Eu trabalho com isso a minha vida inteira, levando os meus clientes dos melhores lugares. Quando eu vejo outras pessoas participando do evento, falam, vamos lá, vamos também jantar com esse cliente. Não posso, não vou chegar naquele lugar, é muito caro. Eu não sei, mas você nem procurou saber, procura olhar o menu, cabe no teu bolso. Mas é o poder do merecimento, o poder do merecimento. E então, isso aí está dentro de uma das feridas, que essas feridas, desculpa eu ter te cortado. Não, tudo bem, vai lá. Essas feridas, elas são só as raízes. É como se fosse, não é nem as raízes, são as sementes que vão germinar e criar os bloqueios da vida adulta, porque aí até então não são bloqueios, eles são só uma percepção que a pessoa está tendo da vida, porque é na primeira infância, e aí a partir dessa percepção ela vai começar a validar se aquilo é real, se não é real, e aí vai criando os bloqueios, que são as travas que nós ensinamos. Como você vai retirar essas travas? A gente primeiro tem que voltar de onde começou. E é por isso que é tão importante o trabalho que a Marisa faz para identificar onde começou e como a gente vai fazer esse caminho para remover essas travas que foram criando pelos comportamentos de validação que a própria pessoa fez. E nada mais assim, desculpa te cortar, então a escola do milhão, ela nada mais do que te ajuda emocionalmente também, né? Sim. Vocês têm uma base muito forte de ajuda das pessoas, dos alunos, emocionalmente para poder chegar ao mérito da prosperidade financeira. É porque eu trabalhei com construção a minha vida inteira. Eu trabalho com construção e eu descobri uma coisa. Se você quer realmente construir um edifício, no primeiro lugar, 70% do teu investimento está na base. Na estrutura desse edifício. Se eu quero realmente ter um edifício que ele não vai desmoronar no primeiro vendaval,
A base tem que estar muito solidificada. E aí, aonde é que está o erro das pessoas? Elas querem começar o edifício pelo teto dele. E o teto é a consequência da construção. Quando eu termino, eu coloco o teto, coloco os móveis, coloco a decoração, né? Mas isso aí não é o essencial é a base. E como é que eu vou sustentar a energia de 1 milhão se eu não tenho energia de 10 mil? Sim. Então nós vamos construindo essa base. Tá? Inclusive, eu tenho um livro que é a base da riqueza, aonde eu monto essa estrutura com 5 pilares. A Marisa já vem e fala das 5, olha 5 Ela por tem 5, outro né? livro também, 5 né? feridas emocionais. Na verdade, Inclusive, vamos mostrar aqui esses livros, hein? Elas vão mandar pra gente, a gente vai mostrar pra vocês. Na verdade, eu tenho algumas participações de outros livros que eu fiz. Como coautora. Sim, como coautora, mas o meu livro chama A Menina que Fala com as Feridas, exatamente pensando nisso, mas dentro desse livro eu falo das feridas cutâneas, que é as feridas como enfermeira, porque literalmente quando eu estou curando uma ferida, eu converso com a ferida, mas isso é uma coisa natural, vocês vão ler o livro, vocês vão entender. Porque, uma pra coisa... quem não sabe, ela é enfermeira. eu sou enfermeira também. E aí o que acontece? Os pacientes, quando eles me chamam, eles ligam lá no escritório e falam assim, manda aquela enfermeira que fala com as feridas. Que legal! E isso nasceu aqui, porque eu já era assim. É como se eu vou olhar e eu falo assim, mas por que você tá assim? Nossa, mas o que tá faltando? Menina, é uma coisa incrível. Eu giro, eu vou e eu pego o produto e eu faço a medicação. Acabou. No dia seguinte, ou 2 dias, 3 dias depois, quando eu volto, a ferida tá com uma outra cor. Olha só. E isso foi passando, e eu só fui entender isso, eu tenho 34 anos na área da saúde. Eu só fui entender isso tem uns 7, 8 anos. E aí foi porque nasceu o livro A Menina que Fala com as Feridas, exatamente que eu conto um pouco dessa trajetória. E quando porque quando Deus falou comigo que estava na hora de eu parar de cuidar das feridas cutâneas e cuidar das feridas emocionais, naquele momento eu achei tudo, né? Tá bom, que lindo, que maravilha. Depois ele falou por 3 vezes. Na terceira vez que ele falou isso, meu coração disparou. E quando disparou, eu pensei, meu Deus, como que eu vou fazer isso? E aí as coisas foram se encaixando. Eu comecei a estudar as feridas emocionais. E como você falou das emoções, que a Escola do Milhão tem, sim, uma base, Moara, hoje como hoje, em todas as nossas vidas, se a gente não conseguir controlar as nossas emoções, é difícil a gente chegar onde a gente quer. Por quê? Porque a gente é sabotada pela gente mesmo e também por todos esses ruídos externos que tem. Além de ter os ruídos internos, que são os piores, não merecer, exemplo, o não merecimento, a gente simplesmente não se permitir. Eu não me permito estar aqui. Mas por que eu não me permito? Tem uma explicação atrás disso. Eu vou em um lugar, mas é a mesma coisa que nada. Eu tô lá só porque alguém me chama, não porque eu desejo. Você entende? Então, dentro da escola, a gente faz as pessoas verem isso. O quanto é importante eu sonhar, o quanto é importante eu me emocionar, e por que eu estou me emocionando também com coisa ruim. Porque a gente ensina o bom, mas a gente faz eles verem que se eles se emocionam com coisa ruim, eles estão gravando isso dentro deles. A Fátima falou uma coisa muito interessante das feridas emocionais da primeira infância. Muitas feridas, tem gente que ela acha que ela passou, ela tem aquela dor tão forte que ela acha que ela passou pelaquela ferida. Vamos dar a ferida do abandono. Eu vou dar o meu exemplo, que eu tô aqui. O meu exemplo, a minha irmã, ela nasceu doentinha. A minha mãe, ela tinha que cuidar da minha irmã. E o que eu pensava? Eu era saudável, eu sou saudável, graças a Deus, mas eu era saudável, não tinha problema, minha mãe me deixava brincando. Mas você acha que eu, com 2 anos, com 1 ano, eu vou pensar que a minha mãe tá cuidando da minha irmã, que ela tá doente? Minha história é muito parecida, assim. Eu tenho uma irmã que ela é especial, tu falaste, me remeteu exatamente o que eu sentia. E adulta, eu joguei na cara da minha mãe. Hoje eu sou uma mulher curada, graças a Deus. Mas eu tenho uma irmã que ela teve meningite com 11 meses.
E a minha mãe vive pra ela até hoje. E só somos nós duas. Sou mais velha. Você E eu acha que quem pensava falou assim, comigo agora? Você acha que quem falou comigo? Impressionante, né? Você acha que quem falou comigo agora é você consciente ou é você inconsciente? Consciente, claro. Inconsciente. Por quê? O teu gesto. A minha mãe é a tua criança. Você falou, tipo, é aquela criança que sofreu aquilo. O gesto. É como se você tivesse ido lá e falou, a minha mãe também, me identifiquei. Você entende? Quem vem ali? Quem vem ali? Aquela criança que sofreu aquilo. Tem muita gente por aí que às vezes tem reações a uma palavra, a um gesto, que a gente não sabe de onde nasce aquilo. Nasce do quê? Daquele sentimento, daquela emoção que você guardou lá dentro. Uma percepção. Agora uma consultoria agora gratuita para mim. Uma percepção que, na verdade, você se sentiu abandonada. Mas de fato não aconteceu. Não aconteceu porque ela estava ali. Você entende? Mas a tua criança se sentia abandonada. E uma consultoria gratuita agora, já que você pegou bem o exemplo. Por exemplo, porque eu sou uma pessoa muito comunicativa. Eu sou uma pessoa que eu não guardo. Se eu tenho um problema, eu falo. Se eu tenho um problema, eu externalizo porque me alivia. Então, por exemplo, quando adulta, eu já conversei com a minha mãe sobre isso. Já conversei com a minha mãe várias vezes sobre isso. E até porque eu quebro um ciclo. Eu não faço isso com os meus filhos. Você acha que a comunicação, ela é uma base importante? Completamente. Aí eu te falo, ainda mais eu te falo exatamente de onde nasceu a tua comunicação. Nós temos as 5 feridas. A comunicação, quando a criança tem em torno de 1 aninho, que está no período do alatamento, a mãe está alatando, a mãe está dando leitinho para aquela criança, tem um processo chamado mielinização, que é o quê? Os circuitos elétricos dos nossos neurônios estão acontecendo em 5 fases dos nossos corpos, acontece agora também, mas de 0, quando está sendo formado na barriga, até os 5, 7 anos, é muito mais intenso e simplesmente em 5 partes dos nossos corpos. A criança com 1 aninho e pouco até os 2, o que acontece? Ela está na fase de estar sendo mielinizado essa parte e os braços. Você vê que você fala, então, olha, não sei o quê, é o quê? É exatamente isso aqui é o quê? É o teu dom. Nós simplesmente estamos vendo que você você sofreu a ferida do abandono. Não, Deus estava só te dando um recurso, que é a tua comunicação. Entendi. Por que você faz e você trabalha com evento e graças a Deus? Porque isso aqui é um dom, é fácil para você. Você não se cansa de fazer isso, é tranquilo. É leve. É leve, muito bem, é leve. Mas se eu pegar você e colocar atrás de uma mesa para você trabalhar no escritório com papel... Eu não duro nem um dia. Exatamente. Por quê? Eu sempre falei isso, Porque você precisa de acolher, você precisa estar com gente. E isso as pessoas também aprendem dentro da escola. Nossa, porque eu faço muito questão. Legal, tô ficando encantada. Porque ontem eu trabalhei muito, eu não pude ficar tão focada. Hoje eu tô aprendendo muito com vocês. Que bom. É sobre você entender sobre o recurso, porque toda ferida, ela vai trazer, juntamente com ela, o recurso para você superar essa ferida e curar. O nosso corpo, ele é inteligente. Então, nós carregamos essas memórias no corpo e Deus, ele é maravilhoso, ele dá o recurso para você. Ele não te dá a ferida, mas ele te dá o recurso para você curar essa ferida. E aí, nesse momento que você descobre quais são os recursos que você tem naturais, você para de ficar perdendo energia em coisas que não vai te dar tanto resultado. Você entende? E uma coisa que é importante a gente entender, tá, gente? Deus não deu ferida para ninguém. Para ninguém. Ele não deu ferida. É que para nós, seres humanos, é fácil a gente falar, eu sofri o abandono. De fato, teve gente que foi abandonado. De fato, teve gente que a mãe tentou abortar. Mas ela tinha os motivos dela. A criança estava ali naquele momento. Teve coisas que aconteceram porque a gente começa a colocar tudo em um pacotinho. Eu fui abandonada, eu fui rejeitada, isso aqui dói. Eu não faço isso porque minha mãe não fez. Sim. Gente, o que a tua mãe não fez não quer dizer que você não vai fazer. Você tem toda a obrigação de ser o que você veio aqui para ser. Exatamente. Você só não faz se você não quiser. Porque agora eu vou ficar pensando que a minha mãe foi de um jeito, eu tenho que ser igual a minha mãe. Estou repetindo o padrão. Então, dentro das feridas emocionais, quando a gente fala de rejeição, eu estou falando daquela pessoa que é muito inteligente, que tem uma mente muito
digamos, muito mais acelerada e muito melhor do que a minha de oratória. O abandono já traz essa questão de oratória, essa comunicação. Por quê? Porque estava o estímulo na boca. Da rejeição estava na cabeça. Entendi. A criança estava lá na barriguinha, o feto se sentia rejeitado, ele não se mexia, ele trabalhava com o quê? Com a cabeça. Então, por isso que a cabeça dele funciona muito. Você entende? E aí, cada parte, o tronco, e se o ombro largo? Sim. O ombro largo também vem à mente, Moara. É maravilhoso. É maravilhoso. E, Arisa, eu ia te perguntar, e quando a pessoa, porque eu já tive outras conversas com primas minhas, por exemplo, que pegam, assim, alguma coisa que aconteceu na vida delas e tornam isso como vítima, né? Tipo, um vitimismo, de dizer, mas essa pessoa, sei lá, minha avó disse que eu não ia passar no vestibular, então por isso eu não passei. Eu falei, não, aí que eu ia fazer o contrário, aí que eu ia passar. Então, acontece isso? Vocês têm alunos que que tem aquele o lado vitimista da situação? No início você falou da permissão, né? Sim. E falou também da pessoa simplesmente não se ver vivendo aquilo. O que acontece? Minha avó falou, minha avó era referência para mim. Então, o que ela falou, acabou, morreu comigo, eu não vou fazer aquilo. Então, a decisão é dela, ela tem que tomar uma decisão. Só que se ela tá no vitimismo, se você falar pra mim, se você olhar pra mim e falar assim, nossa, Marisa, como você tá gordinha, eu vou olhar pro seu, eu comi. E daí? Tá com fome? Sim. E eu vou embora. Mas tem gente que nós somos seguras. Se você olhar pra Fátima e falar um exemplo, não é o caso da Fátima, né, Fátima? Mas se olhar pra Fátima, nossa, Fátima, você poderia emagrecer um pouquinho. Ela pode sair daqui muito triste, muito chateada. Isso é o quê? Internalizar, receber isso pra você. É como você recebe aquilo. Entendi. Não é essa pessoa recebeu muito porque ela tinha aquela pessoa como referimento. Sabe, a tua prima tinha a tua avó como referimento, como uma pessoa importante. Mas isso chega também aonde a pessoa ainda não tem o conhecimento de quem ela é, tá? Aí entra para o autoconhecimento. Sim. Eu vou dar um exemplo, eu vou dar um exemplo muito, assim, dentro da realidade, da minha realidade, que foi o meu casamento. Sim. Eu tive um casamento, eu fui abusada na infância e quando você é abusado na infância, você automaticamente vai atrair abusadores para você. Durante 22 anos eu tive um relacionamento abusivo. Era o mesmo abuso? Não era, mas é abuso. Sim. Mas por que eu atraí pessoas que viessem abusar? Porque eu simplesmente estava vibrando naquela mesma energia. Existem frequências energéticas e cada frequência ela te leva dentro de um padrão de coisas e pessoas que você vai encontrar. E nessa medida que você vai subindo a tua frequência energética, você vai subindo de nível e vai alcançando pessoas e situações diferentes. Tá? Então, na frequência mais baixa, você vai encontrar pessoas que reclamam, pessoas que julgam, pessoas que abusam, pessoas negativas, pessoas realmente tóxicas, né? Exato. E quanto mais você sobe esse nível, que é subir o nível, que você ouve muito, todo né? Mundo hoje fala, né? Vai pro próximo evento para mudar de nível, mas nível de quê? Tá? Então, assim, nível de quê? Nível energético. Quando você muda o teu nível vibracional, você começa a acessar outra mentalidade, outro comportamento e automaticamente essa energia vai trazendo para você as pessoas que vibram na mesma energia. É como se você fosse um imã. E esse imã ele vai atrair pessoas que estão vibrando naquela frequência, tá? E aí, quando eu comecei a buscar o autoconhecimento e me conhecer com mais profundidade, eu consegui romper com essa barreira e falar assim, eu mereço algo melhor. Sim. E aí vem o fim do casamento, tá? Aqui não é conselho para as pessoas separarem, pelo contrário, se os dois... Casamento é uma coisa. São duas pessoas, os dois têm que estar de comum acordo de viver essa transformação. Agora, quando uma das partes resolve viver transformado e o outro não vai, um vai para um caminho, vai para a direita e o outro vai para a esquerda, e é natural que se venha se separar. E é natural até que essa pessoa que não quer a busca da mudança te puxe para você não conseguir. Se você ainda não tiver feito a transformação e tiver nessa parte da indecisão ali, você volta. É muito mais fácil você voltar do que você continuar, porque o peso, né, é muito maior. E falando de eventos que a gente estava falando, você acabou de tocar no assunto, inclusive,
Dentro da Escola do Milhão, vocês têm vertentes, né? Sim, e aí sim. tem aí o evento que é Destravar. Destravar. Né? Exatamente, que foi o que aconteceu ontem. Dentro dos eventos, vocês conseguem já identificar ali o público de vocês e ver possíveis alunos, aqueles que realmente você sabe que vai prosperar. Quando vocês encontram alunos ali ou participantes do evento para conhecer a Escola do Milhão, que vocês não conseguem acessar ainda, naquele momento, vocês correm atrás dele, vocês têm essa... Essa pergunta mexe comigo. Por quê? Porque em todo evento tem aquela pessoa que não acredita, que vai só por ir. Sim. A gente tinha duas Pra provar nesse que evento. não dá certo. A gente tinha duas nesse evento. E elas duas, tanto que uma, eu me aproximei, eu já tinha falado com ela antes, mas eu ouvi, eu senti, não ouvi, eu senti que ela estava ali, assim, ela estava sondando, aí me olhou, aí eu conversei, Sim. mas eu fiz o que ela queria que fosse feito. Não muita conversa com ela. Eu não dei muita importância para ela. Entendi. Porque foi ela que pediu. Você entende? Então, assim, no gesto que ela fez pra mim, ela falou, não tô nem aí pra vocês. Falei, tá bom, eu também não tô nem. Peraí, deixa eu terminar. Comunicação não verbal, é o que ela entende também, Sim, tá? É muito legal. Aí eu simplesmente... Também porque você respeita, né? Respeito o momento da pessoa. o ambiente. Aí tá bom, ela ficou lá. E ok, chega a outra. Aí a gente vai falar, se cumprimentar, a mesma coisa, eu percebi a mesma coisa, que ela tava lá. Mas assim, sabe quando você tá nem aí pra aquele lugar? E o engraçado é que eu não vejo nenhum como aluno. Entendi. Eu vejo como uma pessoa que ela está necessitada. Entendi. De algo que eu carrego. E de algo que ela carrega, mas ela não conhece ainda. Ela não conhece o poder que ela tem dentro dela. E qual que é? Eu me preocupo, em si eu não me preocupo, eu só sei, eu só penso assim, Espírito Santo agora é o Senhor. Eu tô aqui, usa-me. E eu deixo acontecer. A gente recebeu depoimentos belíssimos no final do evento, exatamente por isso que eu tô perguntando para vocês, porque exatamente a gente recebeu depoimentos belíssimos no final do evento de dizer isso. Eu cheguei para ver o que era e sai dali já transformada num único evento. Pois é. Imagina depois que realmente faz a escola. Depois que faz a escola. Então, quando essas duas pessoas, depois ela foi sentar, a gente teve a dinâmica. Aí eu tava lá escolhendo, aí eu falo assim, agora é sua vez, senta. Ela não quer fazer nada, quer ficar sentada, então senta. Ela sentou e na hora de levantar, na dinâmica, ela sabia que ninguém ia levantar ela. Foi a que foi mais levantada, mais Olha alta. só. Quase, nossa. Sabe, no momento, eu virei, eu falei, tem vídeo. Eu falei, ela vai cair. Eu virei rápido, porque eu tava pronta pra pegar se ela caísse, sabe? E aí, de repente, isso é algo que mexe comigo. Por quê? Porque eu sei que ali não depende da gente, você entende? Você só tem que deixar fluir, porque o mesmo poder que eu carrego, você também carrega. A gente pode fazer coisas muito, muito grandes, mas a gente tem que aceitar. Sim. A gente só precisa aceitar. Acreditar. Eu acredito em Deus, eu acredito que tudo isso que nós estamos fazendo, todo dia de manhã, a única coisa que eu falo, Senhor, eu tô aqui. Tem aquela gratidão. Mas eu posso te contar como a escola nasceu? Sim, eu ia perguntar uma coisa. Eu quero te contar, porque como ela falou aqui de Deus e dessa coisa, e assim, só te contar que realmente eu já vinha desde 2018 fazendo muitas formações em PNL, coach, essas coisas, e ela já de 2018 ou antes também, né? Não, 2016 mais ou menos. Já fazendo também, mais ou menos, ela fez as mesmas coisas, coach, PNL, e aí ela aprofundou mais nessa parte. Tem também, ó, que é assim. E aí, tá nesse momento, cada um trabalhando a sua maneira. Em 2022, nós nos encontramos, ela fazendo uma outra coisa, que ela trabalhava com investimento, ensinava sobre investimento, e eu já era investidora de milhões, né, já tinha alguns investimentos. Quando ela começou a me falar de investimento, colou assim, falou assim, é algo que realmente nós temos em comum, peguei o contato dela e eu já dava mentoria, já tinha uma turma de mentoria e eu chamei ela para dar uma aula dentro da minha turma de mentoria. E ela deu a aula, foi sensacional, e depois ela continuou no caminho dela, eu no meu caminho. Verdade. E vira e mexe, nós nos encontrávamos em eventos e fazia convidadas para os mesmos eventos, e ela morando na Itália e eu morando na Suíça.
Quando foi em março desse ano, em janeiro, na verdade, desse ano, eu fui convidada para fazer um evento que já sou quase a mascote desse evento. Entendi. Realmente eu sou uma das palestrantes confirmadas sempre. Ela na Suíça. Lá na Suíça, que é de uma das minhas amigas, uma pessoa que realmente é especialista em evento e tal. E aí eu conversando com ela, e ela falou no tema emocional, eu falei, dentro do teu evento, tá faltando alguém. Ela, como assim? Eu falei, a Marisa Maracás. Ela, quem é? Aí eu passei o contato, as duas começaram a comunicar, e a Marisa veio pro evento da pessoa que, né, estava ali preparando esse evento, e foi um sucesso tal. E aí nós sentadas na mesa jantando, ela comentou, e eu já estava com a Escola do Milhão. Entendi. A Escola do Milhão já está funcionando desde dezembro do ano passado, já estávamos em aquecimento, preparação, e a turma já começaria exatamente na segunda. O evento era no sábado, na segunda já tinha a abertura já da primeira aula. E aí eu conversando com ela, ela falou assim, o meu sonho mesmo, Fátima, é ter uma escola assim. Aí ela começou a falar, aí eu só falei assim, não fala mais nada, encerra o assunto, amanhã você toma café comigo no Hotel X, eu estou hospedada lá, e aí eu mostrei para ela, eu falei, aqui ó, essa escola já está funcionando, só falta você vir para dentro dela. Gente, que incrível! E aí, ela falou assim, ok, ótimo, tal, vamos conversar. Aí eu falei, ótimo, conversamos, mas não fechamos contrato e nem nada. Vai ela para a Itália e eu ligo para ela. Detalhe, eu falei para ela, só tem uma coisa que eu não te falei no momento que eu te avisei. Essa escola não é minha e não pode ser sua. Essa escola é do reino, é de Deus e é pro Senhor. E tudo que a gente for fazer, você só vai entender. Não é para mim, não é para você, é pro reino. Aí ela começou a desabar, ela falou assim, porque às vezes esse foi o ponto. Porque assim, ó, eu falei, nossa, eu tinha acabado, eu tava fazendo mentorias, eu já estava com turmas de mentoria, eu estava fazendo com uma outra colega, se chamava FEDP, e a gente estava evoluindo, só que eu via que precisava continuar, fazer só 5, 4 sessões, ótimo, a gente dá um start, mas muitas vezes tem gente que tem muitas feridas profundas, que tem que... é como se você metesse o dedo ali na ferida, futucasse o negócio, começasse a feder e você deixasse a pessoa. Ah, entendi. Você entende? Porque não dá tempo de fazer tudo, tem que ter uma continuação. Um acompanhamento, né? E aí o que acontece? Eu falava assim, gente, isso aqui tem que continuar, tem uma forma, e aí eu pensava... A gente poderia fazer algo de 1 ano, ou como que a gente pode fazer isso? E eu tava com isso na minha cabeça. Quando eu conversei com ela que o meu sonho era fazer isso, que ela me apresentou, eu só falei assim, Deus, se for para ser, ela não é nossa. Ela gente, falou. Incrível. Aí eu ligo pra ela e falei, só tem uma coisa, a escola não é nossa, eu inclusive já tenho um contrato, eu estou simplesmente serva da escola, a escola é do reino. Eu falei pra ela, não quero nem saber, tá tudo bem, é certo, agora a gente é sócia. Propósitos que se unem, né? Quando vocês têm as mesmas concepções, os mesmos propósitos, se encontraram, porque tinha que realmente acontecer. E a Fátima, ela ensina muito sobre desbloqueio. É algo que ela faz com muita... Porque a ferida emocional, ela tem fase. Nós temos a primeira infância que vai de 0 a 7 anos. Ali acontece, a criança tem as percepções. E muitas vezes acontece de fato a ferida. Mas aquilo não bloqueia ela ali naquela de 0 a 7 anos. Porque ela passa para a segunda infância, que entra o quê? De 7 a 14. Ali vem o quê? Vem os traumas. Na primeira infância aconteceram as percepções, talvez até sim 1 ou 2 vezes aquelas feridas, mas acabou. Se acabou ali, vai ter consequência? Vai, mas não é tão profundo se continuar. Quando essa criança passa dos 7 vai para o 14, que aquilo continua acontecendo, aquilo vira trauma. Dos que 14, padrão, né? Aí dos 14 para cima, que você já quase é adulto, o que acontece? Bloqueio. E deixa eu perguntar para vocês, quanto tempo dura quando você é aluno, se matricula na Escola do Milhão? Como você falou, você queria uma coisa longa. Quanto é que tempo dura? Tem uma duração? Tem um ano. 365 dias de acompanhamento. Nossa! E não é um encontro por mês, não é... Nós acompanhamos todos os dias. Têm acesso nós temos uma comunidade onde essa comunidade
todos os dias nós estamos alimentando essa comunidade. Fora essa comunidade, as pessoas elas têm acesso a gente. Olha, estou montando um projeto assim, estou com dúvida nisso, nós marcamos fora do grupo, só individual, e montamos, ajudamos, é realmente pegar na mão e falar, eu vou te acompanhar durante 365 dias. Isso é muito legal, porque realmente, como você falou, tem várias mentorias que duram 20 dias ali e acabou. Acabou. Não, Pronto. A gente continua, a gente tem, tanto que quando eu vejo que a pessoa necessita de um acompanhamento mais aprofundado, digamos assim, de outras, aí a gente tem parceiros que entram, por exemplo, eu vi que muita gente precisava, eu conversei com a Fátima, falei, Fátima, vamos trazer alguém especializado em investimentos, porque tem muita gente que tem vontade, mas não conhece o básico, nem muito menos, essa pessoa já vive, trabalha, e eu falei assim, vamos trazer. Então, e a gente continua trazendo, alimentando esse pessoal, não é só eu e ela, a gente tem outros equipe, parceiros, né? Nós temos parceiros que chega para te ensinar sobre plano de negócios, sobre vendas, oratória, imagem, investimento. Então, assim, realmente na medida em que a gente vai avançando, nós trabalhamos com módulo. E aí, no módulo 1, a gente vem trabalhando só a desconstrução, que é romper com toda essa mentira que a pessoa vem acreditando durante a vida inteira, que o que realmente impede o ser humano de evoluir não são as verdades que ele conhece. Teve só te cortando, mas eu ouvi ontem uma fala tua, em uma das horas que eu estava lá trabalhando, e eu gosto muito de pessoas assim, como tu falaste, as mentiras que as pessoas levam. Eu adoro pessoas que falam na cara o que tem que falar. Entendeu? Eu adoro. E ontem tu falaste várias vezes assim, eu não tô aqui pra falar o que vocês querem ouvir, eu tô aqui pra falar as verdades. Eu acho muito legal isso, porque você lidar com as verdades e acho que as pessoas, às vezes, realmente, elas têm que ouvir. Não é só realizadora dela, você não é comunicadora. Pode falar. Isso, acho muito legal. Mas o que realmente faz a pessoa viver nesse mundo de fantasia ela viver romantizando um problema. Verdade. Ela romantizar o empreendedorismo como se fosse um brinquedo, como se fosse na hora que eu quiser. Então, quando a pessoa chega para mim e fala assim, eu monto, a gente tem a estratégia de montar o plano de negócio, de criar, de escavar de dentro da pessoa aquilo que ela ainda não reconheceu. E nas perguntas poderosas, nós vamos ali e escava aquilo que a pessoa realmente precisa para dar o próximo passo, para realmente ter o projeto de vida dela dentro do propósito de vida dela. E aí, nesse momento, eu escuto muita gente falar assim, não, é porque eu quero uma empresa, porque eu tô cansada de trabalhar, eu quero ter o meu tempo. Sério, você tá cansada de trabalhar? Tudo, né? Então, você não vai montar empresa, porque quando você aí você trabalha o triplo. Entende? Então, não é todo mundo que tá querendo te contar as verdades, mas não são com as ilusões que você vai avançar, só com as verdades que você escuta. Com toda certeza. E aí, também, dentro da escola, tem o Destravar, que são os eventos, então os alunos também participam e tem essa facilidade de participar em vários outros locais, como vocês estão sempre expandindo, né? Menos de um ano, eu tô vendo aí um sucesso, só crescendo. Essa é a nossa Suíça, quarta. Itália, França. Essa é a quarta edição do Método Destravar. Nós temos um casal em específico que ele está na quarta edição, inclusive a quinta edição já está programada e eu já vi ele já montando caravana para estar levando o pessoal. Vendo? Então, assim, como que esse casal veio chegar na escola? Eles já eram alunos meus e eles falaram, não, a gente não quer, a gente está vivendo algo tão poderoso que a gente não quer afastar desse movimento. Entraram para a escola e aí depois que eles entraram para a escola, eles estão... Você estava ontem, você viu o depoimento da moça que passou online. E ela é um dos casais que vieram. O casal não veio só o marido nem só a mulher, veio o casal para a escola. Inclusive, a gente entrevistou eles também no final. Eles deram também o Bruno e a Carla. Bruno e a Carla, exato. E eles vieram para a escola mais ou menos nessa coisa assim. Ela, eu vou. O povo fala que é bom, mas eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. E aí, com 2 meses que ela estava de acompanhamento, ela simplesmente era uma outra pessoa. O marido ficou curioso para saber o que estava acontecendo. E em um encontro com ela, nós duas estávamos em um encontro, ele chega e pergunta assim, eu quero só saber o que você está a fazer com a minha mulher, porque já não é mais a mesma. Olha só. Aí eu falei, mas para bom ou para ruim? Positivo ou negativo? Ele falou assim, aqui em casa nós estamos vivendo o paraíso.
Olha que era só. completamente o contrário. Eu falei, sério, que legal. E para mim, isso aqui é o maior Sim. pagamento. Eu falei, cara, que legal, que bom. Ele falou assim, tem como eu entrar também? Eu também quero viver essa transformação. Antigamente só eram mulheres. Era mulheres. E agora, Ué, casais, agora tem. pode ter homens individuais? Pode ter homens individuais. Nós inclusive temos. Temos, sim, sim. Isso é muito legal, Assim, porque a maioria dos movimentos são muito femininos. sim. E ter um movimento masculino querendo entrar sem vocês estarem acessando, Sim, sim. virem acessar vocês, é muito legal, porque a gente sabe que o homem, ele tem mais travas para Então, participar. a moça O segundo ontem, casal foi a mesma coisa, né? Ontem, Nossa. quando a menina estava dando a entrevista, ela falou, eu já sabia, eu já estava decidida, mas o meu marido, vocês sabem, né? Eu mandei ele ver. E quando ele saiu de lá, ele falou, não, liga para minha esposa, ela precisa estar aqui, Nossa. liga. E ele ficou, e a gente ligou, e os dois entraram no mesmo dia. Tá Entendeu? vendo? Então, assim, é lindo porque eles estão vendo a transformação nas mulheres deles e eles estão vindo. Isso pra gente, isso pra mim é gratificante. E quando o casal É outra constrói juntos, é aí outra cê- história, outra prosperidade história. é de ouro aí, de milhões. outra É coisa. porque já não é mais uma união, é uma unidade, né? É Quando uma as pessoas unidade. entendem sobre essa diferença de ser unido e estar em unidade, aí muda completamente. Porque quando eu estou unida com você, Sim. nós estamos unidas agora. Mas estar em unidade é ter a mesma comunicação Sim, meu emocional, propósito, visão, Isso. né? E para onde nós vamos? Nós vamos depois daqui almoçar? Não, nós vamos pegar a estrada e aí você tem a mesma visão, a mesma comunicação e os dois estão andando na mesma direção. É diferente de estar unidos. Você entende? Estar em unidade. E a soma, ela é muito válida Muito, quando os dois estão no mesmo Sim, sim. sintonia, né? Sintonia. E imagina Isso tem- em casa, você tá indo de um lado porque é o que aconteceu com o casal. E que acontece muito, Que acontece com muitos casais. Quando eu fui fazer a análise deles dois, era como se um andasse para um lado, o outro andasse para o outro. Mas eles estão querendo que essas duas vertentes se encontrem. Não, mesmo se encontrem, que é o caso, nós somos maridos e mulher, então vão se encontrar, mas vão se chocar. Quando ele passou a conhecer como ela funciona e ela passou a conhecer como ele funciona, ficou fácil. Então tá bom, amor, nem vou aí. Pode ficar quieta. Não, vai você. Você entende? Passou a respeitar ela realmente como ela é. E ela passou a respeitar ele como ele é. Isso é maravilhoso. E isso tem, inclusive, um princípio bíblico, né? Quando sim, você sim. observa, a Bíblia ela fala o seguinte: aonde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Só que as pessoas elas levam isso para o mundo religioso, que é o que a gente realmente não ensina. Nós ensinamos espiritualidade, que é uma das bases da escola. A escola tem essa primícia, né, de trabalhar a espiritualidade, mas não a religiosidade. Entendi. E aí, a então, pessoa... rapidinho, só te cortando. Então, qualquer pessoa de qualquer religião também é bem-vinda. Claro Com que sim. certeza, com certeza. Nós não trabalhamos sobre religião, mas sim sobre a espiritualidade. Essa força que você carrega dentro de você. Você acredita nessa força como você quiser, Moara. Você é livre. Sim. Eu não posso dizer pra você, é o Espírito Santo de Deus que tá ali, você tem que acreditar nele. Se você falar pra mim, não, é uma gota d'água, é um... Sim. Aí é mãe natureza, né? É a mãe natureza. Aí já é um problema teu, mas eu sei, é o que eu acredito. Senão eu tô ensinando uma coisa que eu não estou fazendo. Claro. Querer que você faça ou acredite em algo que eu acredito. Mas é bom a gente falar sobre isso, justamente para deixar aí aberto. Sim, com certeza. Que todas as pessoas venham conhecer, independente de religião. De religião. Porque, independente de religião. Uma coisa muito interessante. Dentro da escola, não existe um módulo que a gente ensine só sobre espiritualidade. Mas todo mundo percebe a espiritualidade dentro do todo. Você entende? Porque é a base. Eu não vou ter que explicar para você. Tá construído aqui, ó. Com tudo que eu for falar, tudo que eu for te oferecer é exatamente sobre essa energia. E aí, como eu estava falando para você, quando você realmente tem esse discernimento de separar, né, e falar assim, não é só na igreja que existe essa fala, não é só para a igreja, ou não é só para uma oração ou para um evento. Na minha casa, mora quem? Mora eu e o meu marido. Nós somos 2. O Napoleão Hill, inclusive, ele ensinava muito a respeito do mastermind. Aonde tem 2 mentes, elas não são mais 2 e sim
Três. E elas vão se multiplicando na medida em que você vai avançando. Então você entende que é uma energia sobrenatural que entra, porque o casamento não são de 2 pessoas, são de 3 pessoas, porque tem a Trindade. E aí o Espírito Santo, ele precisa estar incluso dentro dessa aliança, você entende? Então assim, de novo, não é sobre religião, é sobre você entender que existe uma energia que criou todas as coisas. E essa energia você pode chamar do jeito que você quiser. E Eu chamo de Espírito E Santo. para entender tudo isso, tem que fazer parte da Escola do Milhão. Claro, não pode estar de fora, né? De fora disso. E até porque a Escola do Milhão, ela tem mais de 7 países alunos. Sim. Então, hoje, graças a Deus, acessível. Aonde você estiver morando, é acessível, não é isso? Exato. Nós fazemos as reuniões online, via Zoom. E essas aulas, todas as aulas, nós temos uma plataforma onde as aulas elas ficam ali gravadas para as pessoas assistirem elas novamente, ou as pessoas, no caso, hoje eu não posso assistir, não vou perder a aula, vai lá e assiste a aula gravada. Nós priorizamos o encontro online, que a pessoa esteja presente, porque a energia é completamente diferente, vendo que nós trabalhamos sobre energia, ensinamos sobre energia, ali o fato de estarmos todas as pessoas juntas, e tem uma primícia também, que é o fato de você já colocar o teu corpo em obediência no primeiro momento da manhã. E aí você fala o seguinte... é verdade, o Chay só falou sobre isso, é verdade. Por quê? Porque é 6 horas da manhã. Às 6 da manhã. Dá o horário da Suíça. Da Suíça. Eu viajei, fui pro Brasil, e a 1h da manhã eu levantava para dar aula. É verdade. E assim, mas por que você não para? Você tá de férias, as pessoas... Eu falei, não tem a ver com as pessoas entenderem ou não entender. Eu tenho um compromisso independente e estamos ali do mesmo jeito. Certíssimo. E, claro, que vocês juntas, se conhecendo aqui na Europa, tem esse casamento, né? Porque sabe que sociedade é um casamento. Mas tem a Fátima, a história da Fátima, e tem a história da Marisa. E da onde, então, essas 2 mulheres vieram do Brasil? Contem um pouquinho pra gente entender vocês e até chegarem a essa união, a esse casamento. Tem mais um casamento aí, né, que a gente não tinha pensado. Mãe Natureza. Mãe Natureza. 2 roceiras. 2 roceiras. Nós, tanto uma quanto a outra, nasceu no meio da roça, né, e fomos criados. Eu aprendi desde cedo a fazer tudo que você imaginar dentro de uma roça. Eu sei, se eu chegar lá, eu falo para você, tem que preparar, tem que fazer, tem que plantar, o tempo de colher, então tudo isso. Até hoje, meu pai trabalha com plantações, e isso para mim é algo muito fácil. E em 2000, eu tinha por volta dos 9 anos, quando os meus pais se separaram, e ali eu tive que me tornar adulta, né? Eu sou a terceira de 6 irmãos, então nós 3, como somos as maiores, começamos a cuidar dos menores. E nessa busca da sobrevivência, eu comecei ali a descobrir um empreendedorismo. Não tinha idade para trabalhar, ninguém queria me contratar para trabalhar, e eu roubava laranja no quintal da minha avó, descascava e ia para a rodoviária vender para trazer comida para a mesa. Que legal. E esse foi o meu primeiro empreendedorismo. Já era empreendedor. Na dificuldade aparecem várias coisas, né? Que legal. E o mais interessante é que o ano passado, antes da minha avó falecer, eu cheguei para ela e levei o livro para ela, que eu conto essa história, né, do meu primeiro empreendedorismo. E eu falei para ela, vó, tá aqui, eu conto do tempo que eu roubava. Ela falou assim, eu sempre vi na hora da sete você vinha pegar laranja, eu nunca falei nada. Ela tinha pomar, ela tinha várias, mas aí eu ia lá e tirava as laranjas e descansava, eu esperava a hora que ela dormia. Ela só não sabia que era pra vender, não pra comer. Pra já começar a prosperar desde novinha. E aí, aos 18 anos, chego na Suíça. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, você é do estado de Goiás? Do Tocantins, eu sou do interior do Tocantins, sim. Que legal, eu pensei que era do Goiás. Não, eu aos 13 anos, eu fui para Goiânia. Entendi. Terminei de crescer, né, me desenvolver em Goiânia. Conheci o pai dos meus filhos em Goiânia. E de Goiânia, nós viemos para a Suíça, que estou, né, nessa jornada. 22 anos, não é isso? 23 anos. 23 anos na Europa, na Suíça. Tive ali uma trajetória, eu fiquei 5 anos morando em Londres e depois voltei, tentei me adaptar no Brasil, e aí foi aonde eu realmente decidi que... Seu lugar é aqui.
Eu não sei se é bem essa palavra que é o meu lugar, mas eu me identifico mais. Entendi. E agora com os filhos também, né? Os meus filhos é uma das coisas que hoje realmente me segura aqui, porque mesmo quando você chega e oferece tudo, fala assim, vamos pro Brasil, lá no Brasil a gente tem a possibilidade de fazer... Não, mãe, se você quiser ir, você vá, Isso conta nós muito, vamos né? ficar Conta aqui. bastante. E aí os meus filhos são apaixonados pela Suíça, e é o país que nós adotamos. Sim. E adotaram vocês, porque E vivem adotaram super a bem. gente. Hoje eu tenho um novo relacionamento com um Sim. suíço, né? O meu marido hoje, ele é suíço. Hoje ele é suíço, ele nasceu suíço. Hoje Não, ele é né? suíço e Hoje ele é suíço brasileiro. brasileiro. Ele é mais brasileiro que Ah, eu. eles adoram o Brasil, né? Ele Aqui ama o também eles- Brasil e quando ele vai pro Brasil, ele volta, É o ele gringo. fala, eu quero ir morar no Brasil, por que você não aceita que a gente vai morar no Brasil? Eu falo, fala com as As crianças. crianças. Mas sabe o que eu acho mais legal isso? A Marisa já vai contar dela. É não perder as raízes, valorizar as raízes, né? Honrar da onde você vem é a coisa mais importante. E isso a gente vê em vocês duas. E a Marisa que vem da Bahia, não é isso? Eu sou baiana, nasci em uma cidadezinha, nasci na fazenda do meu avô, lá na Bahia, depois de Venceslau, Guimarães, Valência, Salvador é gigante, se eu for pensar. Era uma fazenda, minha avó teve 23 filhos. Uau! Então tinha casa para 23 filhos nessa fazenda. Essa fazenda é Enorme, gigante, é uma enorme. cidade já. É uma cidade, quase uma cidade. E eu nasci lá, então no meio de todo mundo, eu tive muita liberdade. Graças a Deus eu não passei nenhum sofrimento e em relação à falta de coisas, porque a gente tinha em abundância, graças a Deus. E dali, só que dentro de mim eu sabia que tinha mais. Aquilo ali era muito gostoso, muito lindo, mas dentro de mim, eu queria mais. Então, desde muito pequenininha, eu já queria muito mais. Eu aprendi as coisas muito rápido. Eu queria que tudo terminasse rápido, porque eu queria ir muito rápido. Na escola, a professora falava uma vez, eu já sabia, aí eu começava a brincar. Então, as minhas professoras não entendiam o porquê eu passava na prova, o porquê eu ia lá e fazia o que tinha que ser feito se eu não estudava. Mas não era que eu não estudava, ela só falava uma vez, para mim era o suficiente. Eu só queria ir brincar, então eu aprendia rápido. Na minha cabeça se eu aprender rápido, eu vou brincar. Eu tenho tempo pra brincar. Mas eu posso te contar aqui, eu vou te cortar rapidinho pra te falar. Eu tenho trabalho com essa criança. Porque ela aprende muito rápido e ela aprende tudo com uma velocidade, luz. E eu me sinto. Eu olho pra ela e eu falo assim, mas eu não entendi. Ela, como assim? É rapidinho. Eu pego isso aqui e ela destrincha eu penso tudo muito rápido também. Eu sou rápida. Eu penso rápido, mas eu não consigo aprender com a velocidade que ela aprende. Então isso eu não vou nem... Não, é normal. Mas isso é natural. É natural. Melhor ainda, que é natural, que não é com esforço, sabe? né? Não é com esforço. Isso era desde pequena. Então, quando eu terminava na escola, né? Eu queria terminar a escola rápido, mas eu não podia. Mas na minha cabeça, o que eu tô fazendo aqui? Mas de novo esse assunto. Quando eu fiz enfermagem, eu lembro que eu trabalhava de manhã e de noite e estudava de tarde. Eu dormia, literalmente eu dormia na sala, mas eu fazia a prova e passava na prova. E aí sabe o que acontecia? As professoras queriam a cola. Uma vez uma professora me bloqueou porque ela me levou no banheiro, porque segundo ela tinha cola dentro do meu sutiã. Meu Deus! Por quê? Porque eu fiz a prova igual o livro. Igual o livro. Isso me bloqueou. Sério? Eu não conseguia ler mais. Porque ela falava assim, ó, tá na página tal e tal e tal. Eu lia rapidinho, acabou. Pra mim tava tudo certo. Armazenado, tá tudo bem. Sim. Só que isso me bloqueou. Eu não lia, eu não conseguia decorar mais nada. E eu fui tirar esse bloqueio da minha vida tem pouco tempo. Porque se você quer saber, era como se eu soubesse que eu tenho aquilo, que eu posso fazer aquilo, mas aquilo não chegava mais. Aquilo que eu vivi como criança não chegava. Entendi. E hoje eu entendo quando as pessoas falam assim, mas eu não dou conta. Gente, parece que tem uma barreira aqui, que é o tal do bloqueio. A professora, literalmente, por que ela me bloqueou? Porque tinha um menininho na sala que eu gostava dele. E quando ela mandou eu ir no banheiro, tirar o sutiã pra ela ver se tinha cola, se tinha... Como é que ela fala? Que tinha cola, se tinha cola. Pra mim aquilo foi a maior decepção. Nossa senhora, como eu chorei. E eu gostava muito da professora. E eu chorava, eu tirei chorando.
a blusa. E ela percebeu, depois ela pediu desculpa, mas já estava feito. Sim. E eu fui embora, passou dentro da minha cabeça consciente, mas do No meu inconsciente inconsciente ficou. Ah, E aquilo tá. ficou ali, aquilo ficou registrado e eu sofri por algum tempo. Depois, graças a Deus, fazendo todo esse percurso, eu desbloqueei e hoje eu consigo voltar a pensar rápido, a fazer a coisa como ela fala. Nossa, eu ouvi esse áudio tanto. Uai, o que você entendeu? Sei, mas aí voltou, mas não, é pouco tempo, tá? É pouco tempo que isso voltou, pouco tempo que eu fui Então trabalhando. vocês são um complemento. Porque eu acho que nada melhor do que ter uma sociedade, Ela é o um açúcar, casamento, porque os negócios vêm. né, que é um complemento, que é um equilíbrio. A gente vê no dia a dia de vocês, assim, de ontem para hoje, conhecendo um pouco mais, que vocês realmente se completam, que é um equilíbrio. Bom, estamos chegando ao fim. Afinal né? de contas, tem um dia belíssimo ainda para Pra vocês gente aproveitar, esperar, né? Aproveitar esse sol maravilhoso da Torre Eiffel. Mas, assim, pra gente finalizar, eu queria muito que vocês dessem uma última palavra sobre os depoimentos que a gente escuta, né, sobre o quão é importante realmente se permitir a fazer a escola do milhão, se permitir a... Não precisa se desesperar, não precisa, sim. né, as pessoas ficarem com medo e realmente ter a coragem de ir lá, de conhecer. O que Eu vou, inclusive, tirar meus óculos Isso. para olhar dentro dos teus olhos e falar uma coisa. Eu também fiquei bloqueada até os meus 18 anos, vivendo na escassez, contando dinheirinho para poder comprar um pão, dependendo de cestas básicas para poder sustentar o meu filho, e eu sei o quanto isso dói. Mas isso também é uma questão de escolha. A escolha de quais são os ambientes que eu estou frequentando, a escolha dos livros que eu leio, a escolha dos eventos que eu participo. Até esse momento eu não tinha lido um livro na minha vida, a não ser aqueles que a escola me obrigava, a não ser aquele que eu realmente tinha que fazer para passar numa prova. Quando eu descobri o acesso, tá? Que eu descobri e ouvi falar de reprogramação mental, no primeiro momento eu pensei, isso deve ser uma baboseira, mas eu vou tentar. E a reprogramação mental, ela mudou tudo na minha vida. Eu ouvia aquela cassete do Lauro Trevisan, que eu sou do tempo da cassete, vocês não precisam fazer cálculos para acompanhar a idade, mas aquilo dali mudou completamente a minha história e a história das próximas gerações, porque eu rompi com um padrão e com um bloqueio que a gente vinha carregando de gerações na minha família. De viver naquela vida de dependência, de separação, de sofrimento, de dependência emocional, literalmente. E aí, quando você olha e você fala assim, é isso que eu quero realmente para a minha vida inteira? Uma mensagem para você você não é um corpo. E você não é eterno nesse lugar. Isso aqui é só de férias. Então, aproveite cada dia, mas aproveite com responsabilidade. Aproveite com consciência. Qual é o próximo passo? Aonde eu quero estar daqui 6 meses? Daqui 1 ano? Daqui 5 anos. É isso que eu quero para a minha vida, para os meus filhos, para o meu relacionamento? Se não é isso, anote no teu caderno o que realmente você quer. Essa é uma das ferramentas que nós entregamos na Chave do Milhão. Sim. Dentro da escola, nós temos alguns produtos que a Chave do Milhão é uma das mentorias. E lá a gente traz muito como primícia o CDM, que eu vou deixar você curioso. E se você realmente quiser aprender mais, receber essa ferramenta, você vai escrever nos comentários que você quer essa ferramenta e eu vou mandar para você. Tá vendo? Nossa, eu ia falar do CDM, mas agora que ela falou isso eu não vou poder mais falar. Procura outra primícia. Uma das primícias também que nós temos está dentro da palavra destravar. Porque quando a gente fala do destravar, todo mundo pensa, vou destravar. Mas é só um nome, não tem um porquê. Por exemplo, o é da desconstrução. Hoje, se você vai com a mentalidade, como ela acabou de falar, que você tem sobre você mesmo, você não vai conseguir ir muito longe. Por quê? Porque você tem um teto. Você vai até ali onde a tua mentalidade te permite. Você tem que romper esse teto. Desse teto, para você romper, dói, tá, gente? Uma planta, quando nasce, para romper a terra dói. Uma plantinha, quando sai as folhas, ela chora.
Todo mundo sabe, isso é natureza. E aquilo dói. Por que será que sai a água? Porque dói. É a mesma coisa. Quando nós estamos para romper um teto, dói. Então se você continua sozinho ali, com o repertório que você tem, com o que você tem de mentalidade hoje, você vai continuar. Eu ganho tanto, chego aqui, perco tudo. Eu tô chego aqui, eu não consigo passar desse teto. Alguém adoece, eu adoeço, o carro quer. Tudo vai ser inventado para quê? Para você não passar desse teto. E dentro da palavra destravar, tem exatamente o que a gente ensina para você sair, romper esse teto. Começa onde? Exatamente no D. É o que? Desconstruir. Desconstruir essa mentalidade. Como que eu posso desconstruir a minha mentalidade? Eu vou simplesmente inserir novas informações sobre mim mesma. E é isso que a gente precisa entender. Eu não vou ter que cortar minha cabeça, colocar outra, romper, sei lá o quê. Não, eu vou inserir novas informações. Aquelas informações vão ficar ali, tá, gente? A gente não tira nada. Fica ali, mas você vai começar a ver realmente quem é você, a entender quem é você, entender como você funciona. Entender com um novo significado. É dar um novo significado a você mesmo. E dentro da palavra destravar tem tudo isso. O D é o desconstruir, o E é essência, o S é sabedoria. E o resto você só vai entender quando você entrar na Escola do Milhão. Entenderam? Gente, é um prazer enorme ter vocês aqui. Voltem sempre. Sejam muito bem-vindas sempre que vierem. Foi uma aula de milhões. Um prazer enorme. Olha, muitos eventos, muita prosperidade. Obrigada, tudo de bom nessa vida, para esse casamento. Ano que vem a gente volta. Estejam aqui, conte sempre com a gente. Ok, muito obrigada. Obrigada a você, minha linda, por todo o carinho, a acolhência que vocês tiveram com o pessoal lá. Acolhimento. É italiano. É assim mesmo. Múltiplas línguas. É verdade. Então, muito obrigada mesmo. Obrigada. Disponha. Quando for na Itália, vai lá pra gente tomar um café. Pode deixar. Quando for na Suíça, a mesma coisa. Pode deixar. Bom, assim eu tenho onde ir, Itália, Suíça. Já tem aí, já pode começar a fazer o seu roteiro de viagens. Por aqui a gente encerra mais um podcast. E aqui com esse cenário lindo, maravilhoso, com essas mulheres incríveis, uma aula dessa maravilhosa, uma aula de milhão pra vocês, hein? Até logo. Tchau, tchau.